Então, na aula de hoje, como eu estava falando, né, assim, a parte de custo que eu ainda não fiz, tá? Eu vou deixar para aula de reposição, são alguns tópicos em custo que não vão ser relevantes para essa aula de hoje, então eu acho que a gente consegue fazer dessa maneira. Se tudo correr bem, também no fim de semana eu gravo essa aula de reposição, então a gente cobre toda a parte de custo, tá? Faltou umas tecnicidades apenas, tá? E hoje eu quero passar, né, ao próximo tópico, que é a descrição da oferta da empresa, que de certa maneira a gente já fez quando a gente resolveu, né, o nosso tópico de maximização de lucro da empresa, né? Nós vimos que quando uma empresa, o que uma empresa tem que fazer para maximizar seu lucro, naquele problema em que o problema de maximização de lucro foi colocado totalmente em aberto. A empresa tinha que escolher quanto contratar de cada insumo de produção para ter e portanto, né, indiretamente quanto produzir, tá, para obter o maior lucro possível. E como eu já havia adiantado, né, aquela abordagem ela é interessante porque a gente vê todos os detalhes da decisão da empresa, dada, né, claro, as restrições tecnológicas às quais ela está imposta, né, ou seja, a sua função de produção. Tá? Mas, usualmente, a gente vai preferir, especialmente quando estiver modelando mercados, etc., pensar em uma descrição um pouco mais sintética, que é modelar a escolha da empresa a partir da função de custo. Né? Então a gente vai modelar essa escolha em duas etapas. Na primeira etapa, para cada nível de produção, a gente decide, para cada possível, concebível nível de produção da empresa, a gente decide como ela deve produzir esse nível de produção, né? Quanto ela deve contratar de insumos para produzir aquele nível de produto, que é a etapa que a gente viu quando derivou a função de custo. Né? Então, para cada nível de produto, nós nos perguntamos qual que é a maneira menos custosa de obter aquele nível de produto. Né? E na segunda etapa, então, quando a gente tem já associado a cada nível de produto um determinado custo, a gente se pergunta, dado que essa é a função de custo da empresa, qual que é o nível de produção da empresa que vai maximizar o seu lucro, né? E esse passa a ser o nosso foco, né? Pois bem, então eu vou chamar isso daqui de abordagem de oferta, tá? Mais ou menos seguindo a exposição do Wagner, né? Bom, então só antes de ir para a parte mais técnica, né, da solução técnica, vocês vão ver esse tópico a gente vai lidar de uma maneira mais curta, tá? Possivelmente a aula de hoje e talvez a aula de amanhã, ou um pedaço pelo menos da aula de amanhã, mas não é muito extenso, tá? A primeira coisa que eu queria falar com vocês é, é, delimitar, né, o contexto no qual a gente está analisando a decisão dessa empresa. Tá? Então eu estou olhando para um primeiro contexto em que eu estou pensando uma empresa decidindo quanto vai produzir num ambiente de concorrência perfeita. Tá? Então o que caracteriza, né, um mercado em concorrência perfeita é o seguinte: do lado dos vendedores, tá? Cada vendedor ele considera o preço, os preços de mercado do seu produto e dos seus insumos, tá? Como um dado, né? Ou seja, ele acha que é algo que é dado e que eles não podem alterar, tá? Que é uma coisa fixa. Então esse vendedor ele é pequeno bastante frente ao mercado para ele perceber que ele não tem poder de mercado, ele não é capaz de afetar o preço, aumentando ou reduzindo a quantidade que ele oferta do seu produto, e ele também não é capaz de afetar o preço dos seus insumos, aumentando ou reduzindo a quantidade que ele demanda desses insumos. Né? Então ele é o que a gente chama de um tomador de preços. E a mesma coisa vai acontecer com os compradores. Né? Os nossos compradores vão ser considerados sempre tomadores de preços. Quando a gente fez a teoria da demanda na teoria do consumidor, tá? Nós usualmente assumimos que os consumidores são tomadores de preço. Eles veem o preço de mercado e tomam a decisão supondo que aquele preço é um parâmetro fixo para eles. Quando a gente resolveu o nosso problema de maximização de lucro, a gente assumiu que as empresas são tomadoras de preço e a gente vai continuar assumindo isso no presente. Tá? Tem mais uma terceira hipótese importante aqui, que a gente vai voltar a falar quando a gente estiver falando de oferta da indústria, né, o equilíbrio de mercado como um todo, é que é a hipótese de livre entrada e saída dos agentes. Tá? Não há custo de eu entrar no mercado e não há custo de eu sair de um mercado. Tá? Essa hipótese aqui ela vai garantir que no longo prazo
o equilíbrio de uma indústria vai se dar com as empresas dessa indústria tendo lucro zero. Mas a gente volta para essa hipótese. Para nós, né, por hora, o relevante aqui é as empresas, nós vamos assumir que elas são tomadoras de preço. Elas supõem que os preços são dados sobre os quais elas não têm controle, né? Então, dados que não são afetados por suas decisões. Elas consideram como parâmetros fixos no sentido que não são afetados por suas decisões, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa hipótese ao longo dessa aula aqui, tá? Então, vamos falar então da oferta, né, de uma firma, tá? Como que uma empresa decide quanto vai ofertar do seu produto. Nós já falamos isso em uma abordagem e agora, como eu falei para vocês, eu quero passar para uma outra abordagem. E vamos lá, eu estou procurando aqui a minha canetinha do meu... Ah, tá aqui, caiu no chão, não estava achando. A canetinha do meu bloco de notas, né? Vamos lá. Então, nós já havíamos falado do problema de maximização de lucro, tá? Mas deixa eu colocar esse problema aqui de uma maneira bem genérica, como isso daqui, olha. A minha empresa ela quer escolher quanto ela vai produzir, tá? E associada a esse nível de produção, ela vai ter uma receita, que eu estou chamando aqui de R maiúsculo, tá? R de Y, depende de quanto ela vai produzir, e ela vai ter um custo, né, que eu vou chamar de C de Y, tá? No ambiente de concorrência perfeita, R de Y é o preço que é dado para ela vezes quanto ela vai produzir, tá? Então essa empresa aqui, ela tem uma função de receita que é uma função linear na produção, tá? Nesse caso particular, né? No caso, e de uma maneira geral, ela vai ter uma função de custo que eu vou chamar de C de Y, tá? No caso de concorrência perfeita, essa função de custo depende de quanto ela vai produzir e dos preços dos parâmetros, é a função de custo que a gente já derivou, né, nas aulas anteriores, tá? Então, é isso aqui que a empresa quer tornar máximo se eu assumir que ela quer produzir com o lucro máximo, tá? Então, qual que é a condição de primeira ordem, né, para esse problema aqui? Eu já coloquei aqui embaixo, mas deixa eu colocar isso aqui, tá? Uma etapa antes, né? Eu quero saber, tá, quanto que a minha empresa ela deve produzir para maximizar essa função aqui, tá? Então eu posso usar, eu vou olhar, tá, para esse lado esquerdo aqui, para a função definida dessa maneira aqui, tá? Então um problema de maximização não condicionado, né? E as condições a condição necessária de primeira ordem para eu ter o máximo, se não for uma solução de canto, né, o meu y tem que ser maior ou igual a zero, então sempre tem que comparar com a alternativa de y ser igual a zero, mas assumindo que não seja uma solução de canto, e que essa função aqui seja diferenciável, né, eu vou obter o máximo quando a derivada dessa função aqui, em relação à minha variável de controle, que é quanto eu vou produzir, for igual a zero. Né? Isso daqui vai dar o quê? A derivada da minha receita em relação a y, menos a derivada do meu custo em relação a y, só um instantinho, tem que ser igual a zero. Pode falar. Senhor, pode colocar ela para gravar, por favor? Está gravando já? Desculpa perguntar. Está gravando, está gravando. Ah, tá ótimo, obrigado. Nada. Vou até confirmar mais uma vez, está gravando sim. Bom, então essa aqui é a nossa condição de primeira ordem, tá? O que é a derivada? Como aqui que a gente chama de derivada da receita em relação à quantidade? A gente chama de receita marginal, tá? E o que é a derivada do custo em relação à quantidade produzida? Bom, a gente já tinha dado nome para isso, é igual ao custo marginal. Então a condição de primeira ordem, isso daqui vale de uma maneira geral, tá? Aqui eu não coloquei que essa empresa é uma empresa em concorrência perfeita, simplesmente porque essa receita aqui é uma receita genérica. Eu só estou dizendo que ela é afetada pela minha decisão de quanto produzir, né? E esse meu custo também é um custo genérico, não necessariamente a função de custo de uma empresa em concorrência perfeita, tá? Isso quer dizer que a gente pode tomar isso aqui como uma regra geral. A diferença entre receita marginal e custo marginal, tá? Na solução de lucro máximo, é que a receita marginal menos o custo marginal tem que ser igual a zero, tá? Então eu vou ter aqui receita marginal igual a custo marginal. Essa é a condição de primeira ordem, tá? Então, no nosso caso particular,
Agora vamos olhar para o lado direito aqui, né, dessa igualdade aqui, tá? A receita marginal é um parâmetro P vezes Y, né? Então a receita marginal, no nosso caso particular, é a derivada de P vezes Y, é a derivada em relação a Y, de P vezes Y, que é igual a P, tá? Então, no nosso caso particular, a minha receita marginal é igual a P, tá? E eu vou ter P igual ao meu custo marginal, igual a derivada da minha função de custo em relação a Y, tá? Essa é a minha condição de primeira ordem, né? A minha condição de segunda ordem é que a derivada dessa minha função objetivo, né? A segunda derivada da função que eu quero maximizar, né? Que é a diferença entre receita a receita e o custo, essa segunda derivada tem que ser menor do que zero, tá? Então, de uma maneira geral, tá? A segunda derivada vai ser a derivada segunda da minha receita em relação a y menos a derivada segunda do meu custo em relação a y. Isso daqui tem que ser menor do que zero, né? Significa, né, que a derivada segunda da minha receita em relação a y tem que ser menor do que a derivada segunda do meu custo em relação a y. No nosso caso, tá? A derivada primeira da receita em relação a y é igual a P, né? Isso daqui é a minha receita marginal, tá? Então, nesse caso particular, esse carinha aqui vai ser igual a zero, tá? No caso de concorrência perfeita, a derivada segunda da receita em relação a y é igual a zero, tá? Então, eu vou ficar aqui a derivada segunda da minha curva de custo, da minha função de custo em relação a y, tem que ser maior do que zero, tá? O que é a derivada segunda da minha função de custo em relação a y? Bom, procurar mais espaço aqui, tá? Eu vou ficar com a derivada da minha função de custo marginal em relação a y tem que ser maior do que zero, né? Significa, tá, que eu vou atender a condição de segunda ordem no trecho ascendente da minha curva de custo marginal. Tá? Bom, na verdade, com isso eu acabei me adiantando aos próximos slides, tá? Mas vamos lá, tá? Então, a nossa condição de primeira ordem, né, como eu estava falando, é a condição de igualdade entre receita marginal e custo marginal. Tá aqui, né? Tá certo? Só repetindo, né, o resultado que a gente já obteve, tá? Vocês já devem ter visto num curso de introdução à economia. Segundo, aparentemente, quem fez o curso de micro 1 com o Fábio também passou por essa condição, né, para falar da curva de oferta e falar de equilíbrio, senão você fica para dar uma fechada, né, em micro 1, tá? E então essa condição deve ser conhecida para vocês, né? E a interpretação, tá, dessa condição é a seguinte: imagine que eu esteja produzindo uma quantidade positiva de produto, tá? E seja tal que a receita marginal seja superior ao custo marginal, tá? Bom, o que a receita marginal ela indica? Ela indica de quanto vai crescer a minha receita de vendas se eu aumentar a minha produção, né, de uma unidade, né, ou por unidade de aumento da minha produção, se eu fizer um delta pequenininho de aumento de produção, tá? Então vamos interpretar dessa maneira de quanto vai crescer a minha receita de vendas quando eu vender uma unidade a mais. E o custo marginal, bom, é de quanto vai aumentar o meu custo por unidade adicional produzida se eu fizer um pequeno delta na minha produção, tá? Vamos interpretar, vamos assumir que eu esteja medindo minha produção em unidades bem pequenas. Nesse caso, meu custo marginal indica de quanto vai aumentar o meu custo total, meu custo de produção, caso eu queira produzir uma unidade a mais. Se a receita marginal é maior que o custo marginal, isso indica que produzindo uma unidade a mais, eu vou acrescentar mais a minha receita que é meu custo. E se eu faço isso, o que vai acontecer? Meu lucro aumenta, né? Então, a condição, se eu tiver
da receita marginal maior que o custo marginal, eu não posso estar no ponto de lucro máximo simplesmente porque eu posso ainda aumentar meu lucro simplesmente aumentando a quantidade produzida. Tá? Então não é compatível, né, com uma condição de lucro máximo eu produzir em um ponto em que a receita marginal é maior do que o meu custo marginal. Por outro lado, se a receita marginal é inferior ao meu custo marginal e eu estiver produzindo uma quantidade positiva, maior do que zero, né, do meu produto, eu também posso aumentar o meu lucro reduzindo agora a produção. Né? Porque a receita marginal agora pode ser interpretada como indicando de quanto vai cair a minha receita caso eu venda uma unidade a menos do meu produto. E o custo marginal de quanto vai cair o meu custo caso eu deixe de produzir uma unidade de produto. Né? Então, se eu deixar de produzir uma unidade de produto e a receita marginal é menor do que o meu custo marginal, tá? Ao deixar de produzir essa unidade, o que eu vou tirar do meu custo, o que eu vou abater do meu custo, é maior do que o que eu vou abater da minha receita. Então, eu perco menos receita do que consigo economizar de custo e liquidamente isso implica um aumento de lucro. Então, se a receita marginal é menor que o custo marginal e eu estiver produzindo uma quantidade positiva de produto, tá? Eu posso ainda aumentar, né, o meu lucro reduzindo a quantidade produzida. Isso quer dizer que não é compatível, né, com maximização de lucro uma empresa produzir uma quantidade tal que a receita marginal seja inferior ao custo marginal. Também não é compatível a empresa produzir uma quantidade tal que a receita marginal seja superior ao custo marginal. Então, quando a empresa produz uma quantidade positiva de produto, necessariamente ela tem que igualar a receita marginal ao custo marginal, né? Dado que a gente excluiu, né, a possibilidade dela de haver uma desigualdade, né? Receita marginal maior ou menor que o custo marginal. Esse resultado, né, também você... Oi? Professor, Oi? você tinha falado no slide, acho que anterior, que a condição de segunda ordem fala que o ponto de máximo vai ser numa parte que a curva vai ser ascendente. Qual Isso. curva? Que eu não consegui anotar. Qual curva que tem que ser ascendente? A curva de custo marginal, tá? Que é o que eu vou explicar agora um pouquinho mais, tá? Então a curva vai ser no ramo ascendente da curva de custo marginal, tá? E para mostrar isso, tá? Vamos pegar esse gráfico aqui. Então aqui estão as nossas curvas de custo, né? Como a gente está acostumado a elas, tá? Aqui eu marquei o preço do produto, que é um dado para a empresa, né? Vou supor que ela está assumindo esse preço aqui como fixo, tá? E o que acontece? No caso, tá, da nossa empresa em concorrência perfeita, a receita marginal é igual ao preço do produto. Tá? Então essa linha horizontal aqui, né, que é a linha de preços, tá, é também a linha de receita marginal dessa empresa. Deixa eu mudar a cor aqui, já que a gente está com cores, vou marcar aqui. Isso aqui seria uma linha horizontal, tá? Isso aqui seria a linha de receita marginal da nossa empresa, né? Então, para a empresa em concorrência perfeita, receita marginal igual ao preço, tá? E só antes de prosseguir também, né? A receita total, ou receita, né? É igual ao preço vezes a quantidade. Tá? E a receita média, que a gente chama de receita média, é a receita total dividido pela quantidade, vai ser igual ao preço também, tá? Então, numa empresa em concorrência perfeita, a receita marginal e a receita média são a mesma coisa e as duas são iguais ao preço do produto, tá? Vai ser diferente quando eu estiver falando em uma empresa monopolista, em uma empresa oligopolista, daí eu vou ter uma diferença entre receita marginal e receita média, tá? Mas nesse caso aqui, todo mundo, receita marginal, receita média e preço significam a mesma coisa para essa empresa em concorrência perfeita. Então vamos ver aqui, tá? Essa linha de receita média, o que a gente viu pela condição de primeira ordem, tá? Eu tenho duas quantidades que atendem à condição de primeira ordem, né? A condição de que a minha receita marginal, que é igual ao preço do meu produto, seja igual ao meu custo marginal, tá? A minha receita marginal se iguala ao meu custo marginal nessa quantidade Y chapéu e nessa quantidade Y estrela, tá? Porém, tá? A condição de segunda ordem só é atendida pela quantidade Y estrela. A condição de segunda ordem diz o seguinte, olha, quando eu igualo, né, receita marginal a custo marginal, tá?
de uma maneira geral, a minha curva de custo marginal tem que cruzar a minha curva de receita marginal de baixo para cima, né? Quando eu caminhar da esquerda para a direita, a minha curva de custo marginal, a esquerda desse ponto tem que estar abaixo da minha curva de receita marginal e a direita acima. No nosso caso, como a curva de receita marginal é horizontal, porque a empresa é tomadora de preços, a receita marginal é igual ao preço do produto, a minha curva de custo marginal, então, necessariamente tem que ser ascendente. Isso quer dizer que a condição de segunda ordem é atendida no ramo ascendente da minha curva de custo marginal. E a razão para isso é a seguinte, tá? Esse ponto aqui, né, Y chapéu, tá? Efetivamente não é um ponto de lucro máximo, mas é um ponto de lucro mínimo, né? Local, tá? Por quê? Se eu me afastar desse ponto aqui para a esquerda, o que vai acontecer? Eu vou deixar de produzir unidades, tá? Que estão para as quais está associado um custo marginal superior, tá, à receita marginal. Isso quer dizer que quando eu deixo de produzir as unidades que eu produzi até Y chapéu, tá, cada uma dessas unidades vai reduzir do meu custo mais do que ela reduziu da minha receita e, portanto, quando eu deixo de produzir essas unidades, meu lucro aumenta, né? Isso quer dizer que se eu estiver nesse ponto aqui, caminhar para a esquerda é um bom negócio, tá? Se eu estiver aqui em Y chapéu, eu aumento o meu lucro caminhando para a esquerda, tá? E, portanto, eu tenho um jeito aqui de aumentar meu lucro. E se eu caminhar para a direita, eu também aumento meu lucro, né? Porque se eu produzir as unidades que estão à direita de Y chapéu, eu começo agora sim a produzir unidades para as quais o custo marginal está abaixo da receita marginal, está abaixo do preço do meu produto. Então, cada unidade que eu produzo além de Y chapéu vai acrescentar minha receita, o preço, mais do que ela acrescenta ao meu custo marginal. E, portanto, meu lucro aumenta. Isso quer dizer que quando eu fujo de Y chapéu, seja à direita, seja à esquerda, o meu lucro aumenta. Né? Se o meu lucro aumenta eu andando para a direita e andando para a esquerda, quer dizer que ele é mínimo em Y chapéu. Tá? Y chapéu, de fato, é um ponto de lucro mínimo, não um ponto de lucro máximo. Tá? E, portanto, a empresa não tem interesse em produzir nesse ponto aqui. Tá? Eu posso dizer que isso aqui não vai ser um ponto desejado para essa empresa, tá? Já o ponto Y estrela é um ponto candidato a ser escolha da empresa, né? Porque se ela tiver em Y estrela, localmente, pelo menos, ela está fazendo a melhor escolha possível. Se ela resolver produzir mais do que Y estrela, ou vamos colocar de outra maneira, se ela tiver ligeiramente à esquerda de Y estrela, tá? Ela está produzindo uma quantidade para a qual ainda eu tenho a receita marginal, o preço, que é igual ao preço do meu produto, nesse caso, superior ao custo marginal. Tá? Isso significa que se eu tiver à esquerda desse nosso ponto Y estrela, produzindo uma unidade a mais do meu produto, eu vou acrescentar minha receita mais do que eu vou acrescentar meu custo e meu lucro aumenta. Se eu tiver à esquerda de Y estrela, o negócio para mim, é aumentar a produção. E se eu tiver à direita de Y estrela, por exemplo, produzindo uma quantidade como essa aqui, né, Y, duas linhas, digamos, tá? Ou Y', né, eu não tinha feito ainda o Y', tá? O que está acontecendo aqui? Eu estou produzindo, tá, em um nível de produção tal que o meu custo marginal é superior à minha receita marginal. Se o meu custo marginal é superior à minha receita marginal, ao deixar de produzir uma unidade do meu produto, eu abato do meu custo mais do que eu perco de receita, né? E, portanto, produzindo uma unidade a mais do meu produto, o meu lucro aumenta e, portanto, vale a pena eu reduzir minha produção. Né? Então, se eu tiver à esquerda de Y estrela, eu quero voltar para Y estrela, eu quero aumentar minha produção em direção a Y estrela. Se eu tiver à direita de Y estrela, eu quero reduzir minha produção em relação a Y estrela. Tá? Se eu tiver em Y estrela e ir para a esquerda ou para a direita, meu lucro vai piorar. Né? Então, Y estrela, pelo menos, é um ponto de lucro máximo. Né? E a nossa condição de segunda ordem é uma condição de testar máximo local, tá? Então, Y estrela, pelo menos, é um ponto de máximo local, tá? Está sendo atendido por essa condição de segunda ordem, né? Então, quando necessariamente, né, como ao produzir uma quantidade positiva, as condições de primeira e segunda ordem têm que ser atendidas, desde que lá, que é claro, a função de custo marginal seja bem definida, tá? Então, necessariamente, tá, a empresa ela vai maximizar seu lucro quando ela produz uma quantidade positiva, igualando o custo marginal, a receita marginal, no ramo ascendente da minha curva de custo marginal. Isso sugere, então, à primeira vista, que talvez a curva de oferta da empresa seja a seguinte, né?
se o meu preço for muito baixo, menor do que o meu custo marginal mínimo, parece que a empresa ela não consegue nem igualar receita marginal a custo marginal, tá? Para nenhum nível de custo marginal e, portanto, a oferta dela deve ser zero. Ele ofertaria uma quantidade nula de produto, né? E se o preço estiver acima do custo marginal mínimo, tá? Ela poderia igualar o preço ao custo marginal, né? No ramo ascendente da curva de custo marginal, tá? Ou seja, ela poderia operar nesse ramo aqui, né? Então, por exemplo, para um nível de preço mais baixo, como por exemplo esse nível de preço P2' aqui, aparentemente, tá? Mas eu já vou dizer que não é bem isso, tá? A gente vai ter que qualificar. A empresa responderia produzindo essa quantidade aqui, vamos chamar isso aqui de Y2', tá? Porém, a gente precisa fazer uma qualificação a isso, tá? Então, deixa eu só qualificar. Se ficou não muito claro esse meu último comentário, esqueçam o meu último comentário, tá? Então, a coisa mais importante para a gente aqui é o seguinte, olha, se eu igualo preço a custo marginal, tá? Eu posso ter dois pontos nos quais eu tenho preço igual ao custo marginal, tá? Se a minha curva de custo marginal tivesse formato 4 clássico de U, né? Tá certo? Mas um ponto corresponde ao cruzamento da linha de preço com a curva de custo marginal, quando a curva de custo marginal é decrescente. Esse ponto não é o ponto de lucro máximo, é o ponto de lucro mínimo. A empresa não vai escolher produzir nesse ponto aqui. O outro ponto corresponde, né, ao ponto de cruzamento da curva de custo marginal no seu ramo ascendente com a linha de preço. Esse ponto aqui, sim, é um ponto de lucro máximo, pelo menos de um ponto de lucro máximo global, tá? Perdão, global não, local, tá? Eu preciso checar se ele é um lucro máximo global, tá? Como que a gente faz isso? Não é nenhum problema típico de maximização. Então eu vejo todos os pontos que atendem às condições de primeira e de segunda ordem. Pode ter mais do que um, né? A minha função de custo marginal podia ser mal comportada, ela podia crescer, né? Depois voltar a cair e voltar a crescer de novo, eu teria, né, dois pontos aqui no qual eu tenho igualdade entre custo marginal e receita marginal, né? Não é o nosso caso aqui, mas eu posso ter mais de um ponto, né, que atende às duas condições de máximo de primeira e segunda ordem, tá? Então eu preciso achar todos os pontos que atendem à condição de máximo de primeira e segunda ordem, e depois eu tenho que lembrar que eu tenho uma restrição para o meu problema. A restrição é que o meu Y não pode ser negativo, a empresa não produz quantidades negativas, então vou ter um Y maior ou igual a zero. Então preciso comparar todos os pontos que atendem à nossa condição de máximo de primeira e segunda ordem, também com a possibilidade de eu não produzir nada, tá? Isso aqui é o que eu chamo de possibilidade de inatividade, tá? Então vamos fazer isso primeiro algebricamente, depois mostrar o que isso significa graficamente. Então, imagine que eu achei, tá, um ponto que atende às condições de lucro máximo de primeira e segunda ordem, tá? Esse ponto é um nível de produção Y estrela, tá? E nesse nível de produção Y estrela, tá? Eu estou aqui com a minha empresa igualando custo marginal à minha receita marginal, que é o preço, no caso de uma empresa em concorrência perfeita, então preço igual a custo marginal, e a derivada da função de custo marginal é positiva, a minha curva de custo marginal é ascendente, né? Então atendi as condições de máximo de primeira e segunda ordem, tá? Bom, se tiver outros pontos que atenderam essa condição aqui, imagine que o Y estrela é o que gerou maior lucro entre todos os pontos que atendem às condições de máximo de primeira e segunda ordem. Então ele é um ponto de lucro máximo global, a menos que a minha solução de canto, ou seja, não produzir nada, tá, dê um lucro ainda maior, tá? Então eu já comparei Y estrela com qualquer outros pontos que atendem às condições de máximo de primeira e segunda ordem, e Y estrela dá o maior lucro possível, tá? Então o meu lucro quando eu produzo Y estrela, que seria P vezes Y estrela menos o custo de produzir Y estrela, é maior ou igual a P vezes Y chapéu menos o custo de produzir Y chapéu, né? Na qual Y chapéu, tá, é qualquer outra solução que satisfaça as duas condições de lucro máximo, tá? Então, sob esse critério, Y estrela é um ponto de lucro máximo global, tá? Falta checar o segundo critério, que é produzir, tá? Quando eu produzo Y estrela, eu tenho P vezes Y estrela menos
o custo de produzir y estrela, tá? Lembrando que o custo de produzir y estrela pode ser decomposto em duas partes, né? Um custo variável mais um custo fixo. Quando eu pego essas duas partes, eu tenho o custo total de produzir y estrela, que eu estava notando aqui com a letrinha Czinho de y estrela, né? Tá certo? Isso daqui tem que ser maior do que a minha opção de produzir zero, né? P vezes zero menos o custo de produzir zero, né? Meu custo de produzir zero é o meu custo variável de produzir zero, que é zero, né? Mais o meu custo fixo, tá? Que é fixo, né? Que não depende de quanto eu vou produzir, tá? Então, isso daqui é zero, né? Então, isso aqui tem que ser maior ou igual ao meu custo fixo, tá? Esse a menos o meu custo fixo, né? Isso daqui é menos o custo de produzir zero, né? Tá, ok? Então, do lado esquerdo eu vi qual que vai ser o lucro quando eu produzo y estrela, tá aqui do lado esquerdo, tá? Vou chamar isso aqui, é o lucro ao produzir y estrela. E aqui é o meu lucro ao não produzir nada, né? Tá? Ao não produzir nada, tá? O meu lucro vai ser simplesmente um prejuízo, né, que vai ser o negativo do meu custo fixo. O custo fixo eu não consigo evitar por definição. Então, se eu quiser não produzir, tá, eu não vou ter receita alguma, mas vou ter que arcar com o meu custo fixo, né? Se eu tiver no longo prazo, o custo fixo é zero, eu não produzo, eu estou zerado, né? Se eu tiver no curto prazo, não produzindo, eu tenho um prejuízo, tá? Então, o que eu quero checar é se produzindo alguma coisa, na melhor alternativa que eu tenho para produzir, se o meu lucro é positivo, se eu tenho pelo menos um prejuízo menor do que eu teria, né, não produzindo nada. Tá? Essa aqui é a condição para que valha a pena eu produzir uma quantidade positiva. Então, o que eu posso fazer aqui, né, eu tenho o custo fixo do lado direito, do lado esquerdo, eu cancelo, tá? E passo, tá, esse custo variável aqui para a direita. Essa condição passa a ser, né, o preço vezes o y. Ela passa a ser o preço vezes y, tá? Maior ou igual ao meu custo variável, tá? Vamos dividir dos dois lados por y, tá? Então o y é um valor positivo, né? Eu posso multiplicar por 1 sobre y dos dois lados sem afetar essa desigualdade. Então o y iria embora aqui, passaria a dividir desse lado aqui, tá? Do lado esquerdo eu teria o preço e do lado direito o custo variável sobre a quantidade produzida é o meu custo variável médio, né? Então a outra condição para que y estrela seja um ponto de lucro máximo global é que o lucro a produzir y estrela seja maior do que o lucro a não produzir nada, que essa condição é atendida quando o meu preço, tá, é maior do que o meu custo variável médio quando eu produzo a minha quantidade ótima, tá? E agora sim eu posso delimitar qual que é a curva de oferta da nossa empresa, né? Tomadora de preços, tá? Então, para ver isso, tá, vamos ver uma situação em que vale a pena para a empresa produzir uma quantidade nula, tá? Então vamos voltar para aquele nosso gráfico, tá, em que eu tenho aqui as nossas curvas de custo unitário, quantidade, custos unitários, e o preço do produto está marcado aqui nesse pontinho aqui, está o preço do produto, né? Então essa daqui é a nossa linha de receita marginal. Tá? Eu tenho dois pontos, né, no qual o preço do produto é igual ao custo marginal. Nós já vimos que esse ponto aqui não é um ponto de lucro máximo, aqui é um ponto de lucro mínimo, né? E esse ponto aqui é um ponto de lucro máximo local. Pelo menos de máximo local esse ponto né? Mas o que acontece? Quando eu estou produzindo nesse ponto aqui, o meu preço ele está abaixo do custo médio, tá? Então esse ponto aqui não pelo aquilo nosso critério, esse ponto aqui não é um ponto de máximo global, né? E a gente pode ver isso graficamente, né? Observem que... Não, perdão, desculpe. Falei besteira. Nesse ponto aqui, a nossa condição está atendida, tá? Nesse ponto aqui,
isso daqui é um ponto de lucro de máximo local e um ponto de lucro máximo global também, né? Porque o meu preço está acima do custo variável médio. O critério é se o preço está acima ou abaixo do custo variável médio, né? E a gente pode ver isso observando o seguinte: o meu custo variável quando eu produzo y estrela é dado pelo custo variável médio de produzir y estrela vezes y estrela. É a área desse retângulo aqui, né? Isso aqui é meu custo variável médio ao produzir y estrela. E o meu custo variável e a minha receita ao produzir y estrela vai ser a área, vai ser o preço vezes y estrela, que é a área desse retângulo aqui, né? Então o que acontece? A área do retângulo, então a área desse retângulo em vermelho, né, é a receita, né? É a receita ao produzir y estrela, P vezes y estrela. Então o que a gente pode ver? Que quando eu produzo y estrela, P vezes y estrela é maior do que o meu custo variável, aqui, né? Custo variável médio é custo variável. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é o custo variável de produzir y estrela. Né? Então, a minha receita produzindo y estrela é maior do que o meu custo variável de produzir y estrela, né? P vezes y estrela, maior do que o custo variável de produzir y estrela. E, portanto, né, T vezes y estrela menos o custo fixo é maior do que menos o meu custo fixo. Quando eu produzo y estrela, tá, eu tenho pelo menos um prejuízo menor do que não produzindo nada, né? De fato, nesse caso aqui, eu vou ter prejuízo, né? Porque embora o meu preço seja maior do que o meu custo variável médio, o meu preço é menor do que o meu custo médio. Então, produzindo y estrela, eu vou operar com prejuízo. Mas o fato é que se eu não produzisse nada, eu operaria com prejuízo ainda maior, né? Na verdade, produzindo y estrela, eu consigo recuperar todo o meu custo variável de produção, sobra um excedente sobre esse custo variável, que a gente vai chamar daqui mais para frente de excedente do produtor, e com esse excedente eu consigo cobrir pelo menos parte do meu custo fixo. Então eu tenho um prejuízo menor do que eu teria caso eu não produzisse nada. Vale a pena eu produzir y estrela. Então isso daqui é uma situação em que vale a pena produzir, tá? Uma quantidade positiva, ainda que eu vá ter prejuízo, tá? Se o preço for maior ou igual ao meu custo médio mínimo, né, a partir desse ponto aqui a minha empresa produz com lucro positivo, né? A gente costuma chamar esse ponto aqui de break-even point, né? Enfim, mas não é algo tão relevante para a gente aqui, tá? Agora imagine que o preço não seja esse preço que eu anunciei aqui, mas seja um preço mais baixo, tá? Um preço como esse aqui, né, que está marcado agora aqui. Esse preço aqui, tá? De tal maneira que a minha linha de receita marginal é essa linha aqui, tá? Aqui está a minha receita marginal. Novamente eu tenho dois pontos, né, no qual a receita marginal é igual ao custo marginal, né? Nesse ponto aqui a gente já sabe que esse ponto aqui é um ponto de mínimo local, né? E esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Esse ponto aqui, né? Porém, tá? O que está acontecendo? Quando eu produzo essa quantidade y-til, tá? Aqui, agora, eu estou com um preço inferior ao meu custo variável médio, né? Tá certo? O que significa que se eu produzir y-til, tá? A minha receita vai ser dada, o meu custo de produção, meu custo variável de produção vai ser dada pela área desse retângulo aqui. Professor, você disse que se o preço for maior ou igual ao custo médio, aí tem lucro? Aí tem lucro, e se for né? entre o custo, se for entre o custo variável médio e o custo médio, tem um prejuízo, só que o prejuízo é inferior do que não produzir nada. Exatamente, é isso aí. E se ele for menor do que o custo variável médio mínimo, melhor não produzir nada, né? Correto? Que é o que eu estou argumentando agora, mas é isso que você falou, perfeito, né?
Era essa a dúvida ou você ia fazer algum... Não, era essa Ah, dúvida, perfeito, não tá sabia jóia. se eu estava certo, né? Tá ok. Então, então se nesse caso aqui, né, o meu preço é menor do que o meu custo variável médio mínimo, tá? Então, o ponto em que o preço é igual ao custo marginal no ramo ascendente da curva de custo marginal, eu estou calculando agora meu custo variável, vai ser essa área que eu marquei em verde, né? E a minha receita, deixa eu marcar ela em vermelho aqui, vai ser igual a essa área aqui, né? O preço vezes a quantidade, tá? Então, aqui, a gente pode ver que nesse caso aqui, né? Preço vezes y til, tá? Nesse caso aqui, a minha receita sequer recupera meu custo variável, né? E portanto, quando eu produzo y til, que é o melhor que eu tenho a fazer se eu quiser produzir alguma coisa, tá? Eu não só vou ter que arcar com o meu custo fixo, como minha receita não cobre sequer o custo variável, então eu vou ter que cobrir, além de cobrir todo o meu custo fixo, eu vou ter que cobrir a parte da minha receita que não cobriu meu custo variável, né? Então, esse ponto aqui é o máximo local, esse ponto aqui, né? Produzir y estrela, eu estou no máximo local, mas não é o máximo global. Mas não global. Né? Tá, pois é melhor produzir zero. A empresa fica melhor se ela não produz nada, né, de produto, tá? Então, se o preço estiver abaixo do custo variável médio mínimo, não tem jeito, a empresa deve produzir zero de produto, tá? Então, agora a gente pode dizer, né, qual que vai ser a resposta da empresa a diferentes níveis de preço, tá? Então, próximo gráfico, eu vou repetir, né, essas curvas de custo, tá? Então, o que que vai acontecer? Se o preço estiver abaixo desse custo variável médio mínimo, qualquer preço abaixo desse nível de custo aqui, eu já vou marcar isso de uma maneira mais bem marcadinha, tá? Qualquer preço abaixo desse custo variável médio mínimo, a empresa vai falar o seguinte: olha, se eu produzir uma quantidade positiva, eu vou ter um prejuízo pior do que eu teria não produzindo nada. Então, para qualquer preço abaixo do custo variável médio mínimo, a melhor resposta da empresa é produzir zero. Aqui estaria aqui, tá? Eu marquei aqui em vermelho, não sei se está muito claro, vou dar uma enfatizada aqui, tá? Aqui está a melhor resposta da empresa, tá? Quando o preço está abaixo do custo variável médio mínimo, né? Se o preço tiver igual ou acima ao custo, se o preço for igual ao custo variável médio mínimo, a empresa está indiferente entre produzir nesse ponto aqui, tá? Ela produzindo nesse ponto aqui, ela vai igualar o preço, e por hipótese, né, vai igualar o preço ao custo marginal, no ramo ascendente da curva de custo marginal. O preço vai ser igual ao custo variável médio dela, portanto ela vai ter a receita igual ao custo variável, ela recupera todo o seu custo variável, ela vai estar indiferente entre produzir nesse ponto aqui, situação na qual ela vai ter um prejuízo igual a menos, igual ao seu custo fixo, ou não produzir nada, situação na qual ela também vai ter um prejuízo igual ao seu custo fixo, né? Então, se exatamente o meu custo é igual ao meu custo variável médio mínimo, a empresa está indiferente entre não produzir nada e produzir, tá, no ponto que minimiza seu custo variável médio, né? E se o preço for superior ao meu custo variável médio mínimo, agora vale a pena para a empresa produzir sobre a sua curva de custo marginal, tá? Então a gente pode dizer que a curva de oferta da nossa empresa eu escolhi uma cor muito infeliz aqui para destacar, né, a curva de oferta. Eu vou marcar em verde, tá, a curva de oferta. Vai ficar meio tremido que eu estou fazendo a mão livre, tá? Então a curva de oferta da empresa seria essa curvinha aqui, né? O que isso daqui significa? Isso daqui é uma função de resposta a diferentes valores de preço, tá? Então, se o preço estiver nesse nível aqui, vamos chamar isso aqui para um preço P0, a oferta vai ser zero, né? Eu vou igualar, vou cruzar essa linha de preço aqui com essa curva que eu marquei em verde, né? Na verdade, ela vai se cruzar nesse trecho vertical aqui da curva, tá? Que coincide com o eixo vertical, né? Nesse trecho aqui, tá? Agora, se o preço for superior, né,
ao custo variável médio mínimo, por exemplo, um preço como esse aqui, P1, tá? Daí a empresa vai falar o seguinte: eu vou produzir no ponto em que a minha curva de oferta, a curva que está destacada em verde, né, é igual, tá, ao meu preço. Então eu vou produzir essa quantidade aqui, tá? Y, tá? Então a curva de oferta da empresa né, se vocês, eu acho que eu não marquei aqui. Então se eu quisesse desenhar só a curva de oferta da empresa, eu poderia colocar aqui apenas o preço, né, e aqui Y, né, e eu teria uma curva. Agora que eu marquei isso em verde, deixa eu destacar ela aqui em vermelho, né? Eu vou ter uma curva com um formato como esse aqui, tá? Essa aqui é a curva de oferta da empresa, né? Eu estou chamando de S ou Y de P, né? Como eu vou anotar aqui, tá? Que eu sei, né? Se eu consigo observar essa curva de oferta, que eu sei? Esse trechinho aqui, tá? É a curva de custo marginal da minha empresa. Esse trecho da minha curva de oferta, né, no qual a oferta é maior do que zero, né? Esse ponto aqui corresponde ao ponto de custo variável médio mínimo da empresa. Ok? Então eu tenho informação parcial quando eu olho a curva de oferta de uma empresa, tá? Esse ramo ascendente da minha curva de oferta dá uma informação sobre a curva de custo marginal, uma informação parcial, só um trecho da curva de custo marginal, e me diz qual que é o ponto de custo variável médio mínimo dessa empresa, tá? Bom, muito bem. Quando uma empresa encontra seu equilíbrio, tá? A gente pode dizer que ela tem algum ganho, né, ao decidir quanto vai produzir, tá? A gente pode medir o ganho dessa empresa de duas maneiras, tá? A primeira maneira, a maneira clássica, é através do chamado lucro dessa empresa. O lucro da empresa eu vou definir aqui como sendo a receita, né, da empresa, o preço vezes a quantidade que ela vai produzir, tá? Essa quantidade que ela vai produzir eu coloquei Y como função de P, porque ela vai produzir em resposta ao preço, de acordo com a nossa curva de oferta aqui, tá certo? Menos, tá, o custo de produção, tá aqui, tá? Esse custo de produção é um custo variável mais um custo fixo, tá? Bem, porém esse lucro aqui, né, tá, tem uma parte desse lucro aqui que é irrelevante, né? Quer dizer, que é uma parte que é um efeito que ela não consegue evitar, que é o efeito do custo fixo, né? Quer dizer, essa empresa, ela, no curto prazo, se ela tiver um custo fixo, ela vai arcar com esse custo, quer ela queira, quer ela não queira. O custo fixo não está associado à decisão que ela tomar de quanto vai produzir, tá? Então, do ponto de vista da decisão de produção, tá, custo fixo é irrelevante, né? Não faz parte do meu problema, tá? O meu problema é eu quero maximizar minha diferença entre receita e o meu custo variável, tá? Se eu conseguir produzir uma quantidade positiva, tal que a receita seja maior do que meu custo variável, então eu sei que eu devo produzir alguma coisa, né? Se não, eu não produzo nada, né? Que daí eu vou ter uma receita zero, um custo variável zero, pelo menos eu empato receita com custo variável. Isso quer dizer que, no ponto de vista da empresa, o indicador relevante para ela é quanto ela fica melhor ao produzir comparativamente à situação em que ela não produziria nada. Então é a diferença entre receita e custo variável. E isso a gente chama de excedente do produtor, tá? Então o excedente do produtor, né, de fato é a diferença entre minha receita e meu custo variável, tá? O meu excedente do produtor, se vocês quiserem expressar em termos do meu lucro, é o meu lucro, né, o lucro como função de P, tá? Mais o meu custo fixo, tá? Então é o lucro desconsiderando o custo fixo, né? Na verdade, então o que eu sei? A empresa ela vai ter um excedente do produtor sempre maior ou igual a zero, né? Porque ela sempre tem a opção de não produzir nada, tá? E ficar com o excedente do produtor igual a zero, né? Enquanto o lucro, eu não sei se o lucro vai ser maior ou igual a quanto, vai ser sempre maior ou igual a menos meu custo fixo. Mas como cada empresa vai ter um custo fixo diferente, eu não consigo ter essa normalização. É mais interessante falar em termos do
excedente do produtor, que eu sei que qualquer empresa consegue, né, se escolher bem, ter um excedente do produtor sempre maior ou igual a zero. Tá? Então é comum a gente falar mais na medida de ganho em termos do excedente do produtor do que em termos do lucro da empresa. Bom, como que a gente pode medir, né, o ganho das empresas? Tá? A gente pode medir o ganho das empresas graficamente, tá? É claro, aqui eu já defini funcionalmente, mas se eu tiver em um gráfico, né, e notadamente se me derem, tá, as funções de custo e a linha de preço, né, qual que é o preço do meu produto, qual que é a medida do ganho do produtor, tá? Bom, se eu quiser representar o lucro, né, da empresa, tá, eu tenho uma medida gráfica interessante aqui, que é a seguinte: se eu pegar, suponha que o preço seja esse preço aqui, P chapéu, tá? E quando o preço é P chapéu, eu devia ter colocado aqui um Y chapéu, né, por simetria. Bom, enfim, a empresa está produzindo aqui uma quantidade Y chapéu, né? A receita dessa empresa vai ser dada por P chapéu, que é a altura desse segmento, vezes Y chapéu, que é o comprimento desse segmento aqui. Então a receita da empresa vai ser dada por essa área aqui em verde, né? Essa é a receita da empresa. O custo variável, o custo dessa empresa, bom, eu posso dizer que é o custo médio vezes a quantidade produzida, que é a área desse retângulo que eu vou marcar aqui em vermelho, né? Então a diferença entre essas áreas desse retângulo em verde e esse retângulo em vermelho é essa área aqui que ficou sombreada em vermelho, né? Que é o lucro da empresa. Tá? Então, se vocês me derem, né, o preço do produto, tá, superior ao custo variável médio, e aqui supostamente superior ao meu custo médio também, né? E as curvas de custo marginal, ficou uma linha aqui que eu não sei de onde veio, e aqui as minhas curvas de custo marginal, custo médio, custo variável médio, tá? Então eu posso calcular o lucro da empresa. Primeiro eu vejo quanto ela vai produzir, ela vai igualar o preço ao custo marginal no ramo ascendente da curva de custo marginal, né? Desde que o preço seja superior ao meu custo variável médio mínimo, tá? E se o preço estiver acima do meu custo médio, né, o meu lucro vai ser, né, dado por essa área aqui, é a área do retângulo, né, calculado, tá? Cujo um dos lados, tá, é igual, tá? A diferença é igual ao segmento de reta, né, formado pelos pontos, né, correspondentes ao ponto, a minha posição sobre a curva de custo médio e a curva de custo marginal, e o outro lado tá, tem o comprimento igual a quanto eu estou produzindo, é esse lado aqui, né? Então é só pegar a área desses dois lados aqui, tá? Se por acaso, tá, o meu preço tivesse abaixo, né, do meu custo médio, tá, mínimo, por exemplo, se o meu preço fosse esse aqui, deixa eu marcar em verde aqui para não... Se eu tivesse um preço como esse aqui, vou chamar P barra, tá? Essa empresa produziria essa quantidade Y barra, tá? E nesse caso aqui, o preço está abaixo da linha de custo médio, do custo médio, né? Meu custo médio estaria aqui, né? Então essa empresa operaria com um prejuízo, né? Claro, então se é lucro ou prejuízo, depende se o preço está acima ou abaixo do custo médio no ponto em que eu maximizei meu lucro, tá? Notem que aqui ela vai produzir com um preço P barra, ainda assim ela vai produzir porque o preço é superior ao custo variável médio mínimo, então ela vai produzir, né? Ok? Bom, então para representar graficamente, tá, o meu lucro, eu vou ter essa representação aqui interessante. Para representar o meu excedente do produtor, eu vou ter três representações, tá? E a última vai ser a mais interessante para a gente, né? Então, a primeira representação é a seguinte, né? Se eu tiver... eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz como área de retângulo, tá? Só que aqui eu supus novamente, ó, eu tenho esse preço P barra, vou maximizar meu lucro igualando P barra, né, ao meu custo marginal, tá? No ramo ascendente da minha curva de custo marginal, produzindo uma quantidade Y chapéu, ao preço P chapéu vou produzir a quantidade Y chapéu, né? O meu lucro pode ser
a diferença entre o custo variável médio e meu preço, vezes a quantidade produzida, o meu excedente, que vai ser a área desse retângulo aqui, tá? Isso aqui é uma medida do meu excedente do produtor, né? Isso aqui é igual à diferença, né, entre a área desse retângulo aqui, preço vezes quantidade produzida. A área desse retângulo aqui seria a minha receita, né? Essa área aqui seria P chapéu vezes Y chapéu, tá? Menos, né, a área desse retângulo aqui, eu estou produzindo essa quantidade, tá? Que é o preço vezes o meu custo médio. Essa área aqui é o custo de produzir Y chapéu, né? Perdão, menos eu aqui marquei errado, né? Eu estou falando aqui eu estou com a área do preço chapéu vezes Y chapéu, né? E a área desse retângulo aqui, né, é a área do meu custo variável de produzir Y chapéu, né? Porque é meu custo variável médio vezes Y chapéu. A área desse retângulo aqui é o meu custo variável, tá? Então, a diferença entre essa área que eu achurei em verde e a área que eu achurei em vermelho, né, é minha receita menos meu custo variável, que é o meu excedente do produtor, essa área que eu sombreei em vermelho, né, tá? Então, essa área aqui é meu excedente do produtor, tá? Mas se vocês estão lembrados, né, tinha outro jeito de eu representar o meu custo variável, tá? Que era a área abaixo da minha linha de custo marginal, tá? Então, se eu representar essa área aqui, minha área abaixo da minha curva de custo marginal, isso aqui também é o meu custo variável associado à produção de Y chapéu. Então, a diferença entre essa área desse retângulo, eu não vou nem pintar dentro do retângulo, tá? Mas desse retângulo que eu estou aqui delineando em verde, tá? E essa área que eu achurei em vermelho também é uma medida do meu excedente do produtor, né? Essa diferença aqui, agora eu vou marcar, tá, em pontilhado aqui, tá? Vai ser essa área que eu estou pontilhando aqui em verde, né? Ok? Então, essa área aqui também é uma medida do excedente do produtor, né? Quer dizer que essa área aqui, ó, que ficou pontilhada em verde, mas com fundo em branco, tá? Ela tem que ser igual, né, à soma dessas duas áreas aqui, né, que estão com fundo em vermelho, tá? Mas sem o pontilhado, né? Ok? Essa área aqui é igual a essa área aqui mais essa área aqui, né? Tá, ok? Eu tenho uma nova possível medida do excedente do produtor. Graficamente seria isso aqui, tá? Agora vamos lembrar mais uma coisa, né, que a gente viu da aula de custo, né? Eu falei, ó, mas eu tenho uma outra medida do excedente do produtor, que é que o excedente do produtor pode ser pensado como a área o excedente, perdão, né? Vamos lembrar da aula de custo, eu tenho uma outra medida do meu custo variável, tá? Que meu custo variável pode ser pensado como a área desse retângulo aqui, tá? Cujos vértices opostos são o ponto de custo variável médio, mínimo e a origem. Mais a área desse trecho aqui, a área desse trecho aqui abaixo da minha curva de custo marginal. Isso aqui também é o meu custo variável de produzir essa quantidade Y estrela aqui, né? Ok? Então, se eu pegar a minha receita, que é o preço vezes Y, né, a área desse retângulozão aqui, tá? E subtrair essa área aqui, eu tenho a nossa próxima medida do excedente do produtor, que é essa área aqui, tá? Essas três áreas, né? Essa área e deixa eu apagar aqui todas, e essa área aqui, elas são, tá, iguais, né? Se eu se eu fiz o desenho corretamente, tá? Bom, eu programei o computador para fazer de acordo com funções de custos efetivas, né? Então, a princípio, são áreas relativamente iguais. É claro que o mesmo computador ele faz suas aproximações ao fazer o desenho, mas elas são bem aproximadamente iguais, tá? Então, essas três áreas são iguais. Por que essa última representação do excedente do produtor é a mais interessante? Porque essa última representação eu consigo capturar simplesmente a partir da nossa curva de oferta. Eu tenho aqui a minha curva de oferta, lembrem-se que ela era
igual ao eixo vertical, tá? Para qualquer preço menor ou igual ao meu custo variável médio mínimo. Igual ao ramo ascendente da minha curva de custo marginal para qualquer trecho, para qualquer preço maior ou igual ao meu custo variável médio mínimo, né? Então, se o meu preço for esse aqui, tá? E eu só consigo ver essa curva de oferta em verde aqui, não tem problema, né? Porque eu sei que o excedente do produtor vai ser a área abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta, tá? Se eu colocar um pontilhado aqui, tá? Vai ser essa área aqui, né? Que é exatamente, né, essa área que a gente acabou de marcar, tá? Então, só esboçando aqui, então se você me der apenas a curva de oferta da empresa, aqui está a curva de oferta da empresa, e você me disser qual que é o preço ao qual a empresa se confronta, bom, primeiro é claro que eu sei calcular, né, quanto que a empresa vai produzir. Vamos chamar isso aqui de P estrela, e aqui Y estrela, né? Eu sei, simplesmente ela vai produzir sobre sua curva de oferta. Mas eu também sei calcular o excedente do produtor. É a área abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta. E por isso que a gente prefere essa interpretação aqui, tá? É uma interpretação que eu consigo derivar o excedente do produtor a partir da curva de oferta, né? Você não precisa dar as funções de custo, né? A curva de oferta já me dá a informação necessária para eu calcular o excedente do produtor, tá? E essa medida do excedente do produtor é legal, que ela é uma medida exata, né? Se vocês estão lembrados da teoria do consumidor, se eu pego aqui a minha curva de demanda e calculo, né, o meu... Aqui eu tenho quantidade, aqui preço, né? E calculo o meu excedente do consumidor como a área acima da linha de preço e abaixo da curva de demanda, tá? Essa medida aqui é uma medida aproximada de medidas mais exatas de variação de bem-estar do consumidor, que são as medidas de variação compensatória e de variação equivalentes, tá? Então, ela é uma aproximação razoavelmente boa, né? Do ganho que o consumidor tem, né, ao consumir o produto, tá? O excedente do produtor, como área abaixo da linha de preço e acima da curva de oferta, é uma medida exata do ganho do produtor, tá? Então a gente tem aqui uma medida muito boa do ganho do produtor, tá? Bom, deixa eu fazer o seguinte, isso aqui que eu coloquei aqui na apresentação, não vale a pena, não é uma questão, eu coloquei mal colocado, tá? Devia ter tirado dos slides, tá? Não vou pular esses dois slides. E aqui sim, tá? Quando eu passar a apresentação para vocês, eu tiro esses dois slides, tá? Aqui sim talvez seja interessante, né? Vamos fazer um exemplo numérico, então a gente ainda tem tempo, tá? Então eu vou fazer esse exemplo numérico e depois desse exemplo numérico eu encerro a aula, tá? Então, talvez a gente encerre um pouquinho mais cedo hoje a nossa aula, tá? Então, vamos pegar, tá? Só para a gente calcular, tá? A função de oferta desde o começo, né? Imagine que eu tenha essa função de produção aqui, tá? É uma função de produção Cobb-Douglas, tá? E eu vou usar isso porque eu vou usar um resultado da nossa aula de custos, tá? Então imagine que eu tenha essa função de produção, y igual a 4 raiz quarta de x1, x2, tá? Imagine que os preços dos insumos sejam W1 igual a W2 igual a 1, e ele pede para a gente encontrar, tá, a função de oferta de longo prazo e a função de oferta de curto prazo, tá? E para esboçar o gráfico, né, sobrepostos das duas funções, supondo que a quantidade do fator fixo seja x1 igual a x2 seja igual a... Isso aqui está errado, né? x2 seja igual a... Ah, não, tá certo. x2 seja a quantidade ótima de x2, tá? Quando o preço do produto é igual a 1, tá? Essa aqui ficou muito ruim, essa x2 igual a x2. Quanto eu vou demandar do insumo 2, tá? Aos preços do produto igual a 1, preço do insumo 1 igual a 1, preço do insumo 2 igual a 1, tá?
isso daqui não vai ser tão relevante para a gente, mas como ele já deu essa informação, né, eu vou usar isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um resultado que, para a gente ganhar tempo, né, e para não cansar vocês aqui com muita álgebra, eu vou usar alguns resultados que a gente obteve da na nossa aula de custos, tá? E os resultados são os seguintes. Agora, deixa eu ver onde eu pus isso aqui. Tá aqui, tá? Acho que tá aqui, né? Isso daqui. Nós, na nossa aula de custos, tá? A gente pegou, supôs que tinha uma função como essa aqui, né? F de x1 e x2 igual a x1 a alfa, x2 a alfa. Eu poderia ter colocado aqui eu ia usar esse resultado, não vou conseguir usar, vamos ter que fazer as contas direto, tá? Porque eu não tinha tentado, que eu precisaria ter um azinho aqui para poder aplicar diretamente essa função aqui, tá? Então eu vou partir direto do nosso exercício aqui, tá? E para simplificar a nossa vida, eu vou já assumir, tá? E esses valores aqui, W1 igual a W2 igual a 1, porque isso vai facilitar a nossa vida, a gente vai ter que derivar a função de custo, né? Só que agora a nossa função de custo vai depender apenas de y, né? Porque W1 e W2 estou supondo que sejam dados, tá? Então vamos fazer isso, tá? Então eu tenho a nossa função de produção é y igual a 4 raiz quarta de x1 vezes x2. Né? Então vamos lá. Tá? Eu tenho uma função de produção y igual a 4 raiz quarta de x1 vezes x2, tá? Vamos primeiro pensar nossa função de custo, tá? E eu tenho W1 igual a W2 igual a 1, né? Tá certo? Bom, então a gente sabe, né, que as condições para achar, né, a solução de custo mínimo eu tenho que atender a dois quesitos, né? 4 raiz quarta, o primeiro, né, é a condição de igualdade entre meu produto e a função de produção, y igual a 4 raiz quarta de x1 x2, tá? E a segunda condição é que, tá, a taxa técnica de substituição, tá, é igual ao preço relativo. Taxa técnica de substituição, o módulo dela, né, é igual a W1 sobre W2, tá? Bom, aqui a taxa técnica de substituição, né, aqui isso, na verdade isso daqui o que é? É 4 x1 elevado a 1 sobre 4 x2 elevado a 1 sobre 4 também, né? Tá certo? A taxa técnica de substituição, isso daqui é uma função Cobb-Douglas, né? Vai ser A sobre A mais B, 1/4 sobre 1/4 mais 1/4 vai ser meio, desculpe, né? A gente sabe, de fato vai ser x2 sobre x1, né? A gente sabe que nesse caso aqui a taxa técnica de substituição é simplesmente x2 sobre x1, igual ao preço relativo W1 sobre W2, que a gente está dizendo que vai ser igual a 1. Né? Então aqui eu vou ter, dessa segunda equação, eu já vou derivar aqui x2 igual a x1, e substituindo isso na primeira equação, né, eu vou ficar com y igual a 4 raiz quarta de x1 ao quadrado igual a portanto, né, quer dizer, então isso daqui vai ficar, eu posso cancelar isso daqui com esse 4, né, ficar 4 raiz quadrada de x1, né, x1 é igual a x1 de y, né, a minha oferta, a minha demanda, né, do insumo 1
dado que eu quero produzir Y1, tá? E dados esses preços dos produtos, né? Eu já incluí isso aqui, tá? Elevando ao quadrado dos dois lados, né? Vai ficar Y ao quadrado sobre 16. Tá? E o x2 de y, né, que é igual a x1, a gente já obteve esse resultado, também é y ao quadrado sobre 16. Né? Então eu tenho aqui as nossas funções de demanda condicionais dos fatores de produção, né, quando os preços são W1 igual a W2 igual a 1. Né? Quer dizer, assumir os preços iguais, né, facilitou muito as nossas contas aqui, a gente chegou a funções de demanda dos dois insumos bem comportadinhas, né, tá ok? Então, qual que vai ser minha função de custo? C de Y vai ser igual a W1 x1 de Y mais, a rigor, né, W1 x1 de Y, W1 W2 mais W2 x2 de Y, x2 de Y, W1, W2, tá? Esses carinhas aqui são todos iguais a 1, né? A gente já está assumindo como dado isso aqui também é igual a 1, tá? E o x1 de Y e o x2 de Y são y ao quadrado sobre 16, né? Então vai dar y ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 16, mais y ao quadrado sobre 16, que dá y ao quadrado sobre 8. Tá? O que acontece aqui é que essa função aqui é bem comportada, né? O meu custo marginal é a derivada dessa função em relação a y, dc de y, igual a vai dar y sobre 4. Né? O meu custo médio, tá? Só para a gente pegar aqui, né? Aqui eu estou no contexto de longo prazo, né? O meu custo médio vai ser C de y sobre y, que vai ser y sobre 8. Né? Isso quer dizer o seguinte, né? Se eu fizer o gráfico das minhas curvas de custo marginal e de custo médio de longo prazo, tá? A minha curva de custo marginal vai ser y sobre 4. Tá? Não vou respeitar a escala aqui, tá? Suponho que isso aqui é custo médio igual a y sobre 4. E a minha curva de custo perdão, minha curva de custo marginal vai ser y sobre 4, né, que é esse resultado aqui, tá certo? E a minha curva de custo médio, y sobre 8. O que a gente pode ver, tá, que a minha curva de custo marginal, e nesse caso, como eu estou no longo prazo, né, isso aqui é meu custo variável médio também. A minha curva de custo marginal é sempre ascendente, está sempre acima do custo variável médio mínimo, né, que é 0. Né? Então, se eu igualar preço para qualquer preço positivo, tá, a empresa deve produzir sobre essa curva de custo marginal. Né? A curva de oferta dessa empresa vai ser dada, né, pelo ramo ascendente dessa curva de custo marginal. Essa aqui é a curva de oferta da nossa empresa, né? Se eu marcar o preço também aqui no eixo horizontal, tá? Então essa curva de oferta dessa empresa no longo prazo vai ser a curva de oferta mais bem comportada, simplesmente uma linha reta, tá? Agora vamos ver como que essa empresa vai se comportar no curto prazo, né? Vamos desenhar a curva de oferta de curto prazo, tá? Então vamos lá. Custo de curto prazo.
Então, ele está dizendo que a quantidade x2 que ele vai empregar é igual ao x2, tá, de 1, né? O x2 ótimo quando y é igual a 1, tá certo? E a nossa função aqui de demanda do insumo 2 diz o seguinte, ó, x2 igual a y ao quadrado sobre 16, né? Se eu substituir, tá? Y por 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado sobre 16, então vai ser simplesmente 1/16 avos, né? Se eu quiser produzir uma outra quantidade y diferente de 1, tá? E x2 vai ser fixo, né? Nesse valor aqui, tá? Qual que vai ser o x1 de y e um x2 fixo, né? Então, dado que eu tenho um fator fixo, dado que, tá? x1 de y, dado que a quantidade de x2 é 1/16 avos, né? Quanto que eu vou ter que empregar, tá? Bom, para achar essa função aqui, eu preciso então resolver, né, a nossa função de produção, né? 4 raiz quarta de x1 vezes x2, né, é igual a y. Então eu vou ter aqui 4 raiz quarta de x1 vezes x2. Mas quem que é x2? x2 é 1/16 avos, que é raiz quarta. Bom, raiz quarta de 1/16 avos, né, é igual a meio, né, tá certo? Então, 4 vezes meio vai dar 2, e daqui vai ficar 2 raiz quarta de x1 é igual a y. x1 igual a y à quarta sobre 16. Correto? Então, qual que vai ser a função de custo de curto prazo? A função de custo, quando eu quero produzir y e a quantidade do meu insumo 2 é fixa, né? E ela é fixa em 1/16 avos, né? Isso aqui vai ser igual a W1 vezes y à quarta sobre 16 mais W2 vezes 1/16 avos, tá? W1 e W2 são iguais a 1, né? Tá certo? Então isso daqui vai ser y à quarta mais 1 sobre 16. Essa é a minha função de custo de curto prazo, tá? Qual que vai ser o meu custo marginal de curto prazo? Vou colocar C para designar curto prazo, né? Bem, é a derivada dessa função aqui em relação a y, né? Que vai dar 3 16 3 quartos, né? De y ao cubo, né? Vai cair o 4, né? O 4 dividido por 16 dá 1/4, tá? E por que eu coloquei 3? Não tem nenhum 3 aqui, né? Vai ser igual a y ao cubo sobre 4, correto? Vai cair um 4 aqui, tá? O 4 dividido por 16 é igual a 1/4 e vai ficar y elevado ao cubo, né? Tá ok? E qual que é o meu custo médio de curto prazo? O custo médio de curto prazo vai ser essa função aqui dividida então vai ser a função C de y, x2 barra dividida por aliás, a gente não precisa nem pensar no custo médio aqui, né? Vamos colocar o custo médio, talvez seja interessante a gente ver, né? Dividida por y, que é isso aqui dividido por y, né? Que vai dar y ao cubo sobre 16, né? Mais 1 sobre 16y.
E o meu custo variável médio vai ser simplesmente, notem que meu custo vai ser, meu custo variável, né, é y ao cubo sobre 16. Meu custo variável, perdão, é y à quarta sobre 16, né? E o meu custo fixo é 1 sobre 16, né? Então isso aqui é meu custo variável. Meu custo variável médio é y ao cubo sobre 16. Vamos fazer o gráfico dessas curvas de custo aqui, de curto e de longo prazo. De curto prazo, perdão, né? Então eu vou ter aqui meu y, aqui eu vou ter os custos médio, custo marginal, custo variável médio. Então o que está acontecendo? A minha curva de... Deixa eu fazer mais bonitinho, né? Não custa nada. Um pouquinho de capricho aqui não vai fazer mal, né? Então eu vou desenhar aqui y, custo variável médio, custo marginal e custo médio, tá? Então, a minha curva de custo marginal, tá? Ela é uma curva, vai ter esse formato aqui, y ao cubo sobre 4, né? Bom, eu não vou ser muito preciso aqui, tá? Agora eu vou fazer mais a mão livre e tudo. Ele não está funcionando assim. Professor, você pode ler os slides rapidinho que eu acho que eu achei um erro. Nos slides? Não, erguei essa página para eu ver o cálculo. Ali, quando você for calcular o custo total, seria y à quarta sobre 16. E o x2 é 1 sobre... na verdade, é uma dúvida minha. O x2 a gente considera sendo 1 sobre 16, é isso? Isso, porque o exercício fala, calcula que x2 seja o x2 necessário para produzir uma unidade do produto. Tá? O x2 que eu escolheria no longo prazo para produzir uma unidade do produto, né? Então, se eu fosse produzir uma unidade de produto no longo prazo, tá? Eu vou usar essa função aqui de demanda dos insumos, né? x1 igual a y ao quadrado sobre 16, x2 igual a y ao quadrado sobre 16. Substituir esse y ao quadrado por 1, ficou 1 sobre 16. Ok? Tá bom. Eu estou tentando... O meu software aqui deu pau e eu não estou conseguindo selecionar as cores, não sei porquê. Não estou conseguindo selecionar nada aqui em cima. Então eu vou fazer tudo em preto, tá? Que eu não estou conseguindo selecionar as cores, eu acho que não vai ser tão crucial assim, tá? Então o meu custo marginal é y ao cubo sobre 4, né? Minha curva de custo marginal vai ter um formato como esse aqui, né? Tá? O meu custo médio, tá? Ele é y ao cubo sobre 16
mais 16 sobre y, tá? Então meu custo médio vai ter um ponto de mínimo quando y ao cubo sobre 16 mais 16 sobre y igual a y ao cubo sobre 4. Eu não vou resolver esse problema aqui, mas o que é interessante é o seguinte: se o y vai convergindo para zero, tá? Esse primeiro termo aqui vai para zero, e isso daqui vai 1 sobre 16 vezes um número bem pequenininho, mais positivo, isso daqui vai para infinito, né? Quer dizer que meu custo médio, a minha curva de custo médio vai ter um formato inicialmente declinante, né? Vai atingir um valor mínimo aqui e depois passa a ser ascendente, tá? Então a minha curva de custo médio vai ter o formato de U bem comportado, né? E a minha curva de custo variável médio, tá? É y ao cubo sobre 16, né? De fato é um quarto do custo marginal. Ela vai ter o mesmo formato da minha curva de custo marginal, só que vai ter um formato como esse aqui, né? Assim, alguma coisa desse tipo, tá? Custo variável médio, né? Que significa que a minha curva de custo marginal, ela é sempre positivamente inclinada, como está sendo colocado aqui, né? Ok? A minha curva de oferta vai coincidir com essa curva de custo marginal, tá? E agora vamos colocar e qual que é, tá? E agora, então agora, daí o exercício pede para a gente esboçar o gráfico das duas curvas, né, de custo, qual que é a minha curva de oferta de curto prazo? Portanto, vai ser exatamente essa curva de custo marginal. E qual que é a minha curva de oferta de longo prazo? A gente tem aqui que essa empresa vai produzir, vai ser a curva de custo marginal de longo prazo, que tá aqui, né, y sobre 4, tá? Então, no longo prazo, tá, eu vou desenhar agora as curvas de oferta. Deixa eu salvar isso aqui antes de... O problema é o meu mouse? Não sei o que está acontecendo aqui, que eu estou com dificuldade de fazer tudo aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Vou dar só um nome diferente para isso, depois eu salvo no lugar certo. Eu vou fazer o seguinte, se vocês me dão só um segundinho, eu vou reiniciar esse, para a gente ter certeza, para ver se eu consigo usar lá as cores como eu estava querendo fazer e tudo mais. Não está funcionando. Meu software travou aqui. Vamos fazer o seguinte, gente, eu peço desculpas, mas como deu uma travada aqui, eu não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo destravar. E está quase no horário do final da nossa aula. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu retomo, a gente retoma esse exercício, faz rapidamente, né, o que a gente já fez, recupera o que a gente já fez e eu concluo, tá? Porque isso daqui está totalmente fora do roteiro, né? Não imaginava que ia dar esse pau, mas vocês vão ficar vendo eu aqui tentar consertar o software e não vai dar muito resultado. Então eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar por aqui. E amanhã eu retomo a aula, tá ok, gente? Então, se vocês me desculparem, a gente faz isso, tá? Legal, então, gente. Obrigado pela atenção e até amanhã, tá? Tchau, tchau. Professor. Oi. Assim, vamos conversar rapidinho a respeito da lista, só a gente, depois que o pessoal sair da sala aqui? Vamos sim. Beleza, só dá uns 5 minutinhos e eu chamo.